Sim, hoje é o Dia das Mães. Parabéns, mães. Como eu já disse, você chegou tarde, receba agora o nosso abraço, querido. Mas nesse dia e na vida de muitas mães, nem tudo são flores, nem tudo é alegria. Não quero ser um estraga-prazeres aqui nessa manhã, mas há muita mãe, incluindo muitas mulheres, chorando aí pelos cantos também nesse dia. As casas, lares, antes lugares seguros, escancararam suas portas para todo tipo de violência. A tal da violência doméstica é uma violência particular. Ela é uma violência secreta, uma violência que acontece entre quatro paredes. Agressões que deixam sequelas profundas, quando não conduzem muitas vezes à própria morte. Aliás, quando eu comecei a trabalhar nessa reflexão, nessa pregação, na terça-feira, nós fomos surpreendidos por uma notícia horrível. 3 bebês, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, uma professora de 30 anos, uma assistente de 20, mortos violentamente por um rapaz de 18, com uma espécie de espada de samurai, um facão, que adentrou o espaço disposto a matar muitos. São mães que choram a morte de seus filhos prematuramente. São filhos que choram a morte da mãe. Bem, minha intenção, como eu já disse, não é nos bombardear nessa manhã com notícias horríveis e trágicas. Já as temos diariamente sendo despejadas para dentro da nossa sala através dos noticiários. Mas continuo convencido de que o tema da violência doméstica, especialmente contra mulheres e crianças completamente indefesas, é um tema que precisa ser abordado. Precisamos trazer esse tema para nossas pautas de reflexões, também no âmbito da igreja. Afinal, toda forma de violência é pecado. Toda forma de violência é pecado. E como tal tem consequências. Deixa sequelas. Não importa como essa violência é expressa e nem contra quem ela é praticada. É pecado. Afinal, o mandamento do amor não dá margem a qualquer forma de expressão da violência. Nós, contudo, estamos habituados, se não até induzidos, a pensar na violência somente quando ela está sendo consumada com agressões físicas horríveis. E entendemos violência muitas vezes nesta perspectiva, quando ela é praticada com grande intensidade. Agora, muito antes de a violência se expressar em agressões físicas, ela percorreu o longo caminho da violência da linguagem. Afinal, a forma como nós nos dirigimos ao nosso próximo, ao cônjuge, aos filhos, podem igualmente ser violentos, gerando traumas e sofrimentos profundos na vida dessas pessoas. Pois também a violência da linguagem é difamante, ela é descredenciadora, ela é degradante, ela é desabonante. Ou seja, essa linguagem, ela também causa desonra, que afronta e é desprezível, sórdida, torpe. Aliás, o apóstolo Paulo já nos instruiu, enquanto igreja de Cristo que somos, dizendo, Efésios 4, 29, eu leio na Nova Versão Internacional: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente e apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça àqueles que a ouvem. Evitem, eu vou ler numa outra versão, na Nova Versão Transformadora, evitem
o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Talvez, só talvez, você tenha pensado aí agora, quando iniciei essa abordagem, mas o que esse cara está querendo trazer um tema como esse hoje, domingo, Dia das Mães? Para com isso. Essas coisas acontecem não aqui em casa, acontecem lá longe, lá na periferia da cidade, lá na periferia do país, lá na periferia do mundo, não tem nada a ver com a gente. Ok, concordo com você que talvez nós não sejamos violentos e agressivos ao ponto de maltratar, de ferirmos, ou até mesmo de matarmos uma pessoa da nossa própria casa. Mas convenhamos, sejamos sinceros, muitas e muitas vezes somos sim violentos ou expressamos a nossa violência, agressividade, por meio de atitudes sutis, gestos agressivos, intimidadores, palavras que são verdadeiras bombas, torpedos que explodem no secreto do coração da outra pessoa sem causar um dano aparente, mas a pessoa está lá detonada. Quando Paulo fala que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, Efésios 4:29, eu diria que são palavras que destroem, que têm o potencial de um torpedo. O torpedo é uma arma subaquática em forma de charuto carregado de explosivos. E ele é lançado normalmente de submarinos, mas pode ser lançado de navios, de aviões, mas ele viaja debaixo d'água, no silêncio, no secreto. E o alvo é certo, o casco de algum navio. E ele explode lá no fundo. O deck fica ileso muitas vezes, mas causa um rombo no casco. E o navio começa a fazer água e naufraga. Assim são as palavras torpes. Torpe significa desonesto, vergonhoso. Torpe é relacionado como motivo para várias coisas, como crimes, homicídios, suicídios. Torpe é algo nojento, indecente, infame, impúdico. Enfim, as palavras torpes visam danificar e nunca edificar. Elas desanimam, elas rebaixam, elas aniquilam. Definitivamente não são portadoras de ânimo, de graça. Por isso Paulo é tão categórico. Eu repito, Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas e tão somente a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Fica evidente no relato bíblico da criação, lá em Gênesis, que tudo que Deus fez foi bom. Após cada dia de criação, Deus olhava para as coisas que havia feito e dizia: legal, gostei, ficou bom. Sua criação era perfeita, uma beleza. E mais ainda quando Ele nos criou, homem e mulher, à sua imagem e semelhança Ele nos fez. E aí Deus usou a nota máxima, ficou muito bom. Ou seja, homem e mulher refletiam nessa terra de forma perfeita a imagem e semelhança de Deus. Assim, nossa vida nessa terra, a vida de Adão e Eva, era pautada nos próprios atributos de Deus. Eles carregavam o caráter do próprio Deus em si, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, esses
atributos que formam o caráter do cristão, dados pelo Espírito de Deus, estavam em plenitude em Adão e Eva. E isso tudo é fruto do Espírito de Deus atuando em nós, que nós recebemos ainda hoje do seu Espírito Santo. Este era o caráter em plenitude presente na vida de Jesus. Ele que era a expressão exata de Deus na terra. Como diz Hebreus 1:3, o Filho Jesus irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. Ou conforme Paulo expressa em Colossenses 1:15, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Se queremos saber como Deus é, quem Deus é, basta olhar para Jesus. De fato, Jesus não está exagerando quando Ele mesmo diz e expressa: eu e o Pai somos um. João 10:30. Quem me vê a mim, vê o Pai. Assim, tudo que Jesus fazia expressava um caráter marcado pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela justiça, pela verdade, etc, etc, etc. E assim era também com Adão e Eva. Agora, no momento em que o pecado penetrou nesse mundo, por meio da desobediência do homem e da mulher à perfeita vontade de Deus, tudo virou de cabeça para baixo. O primeiro relato após a queda, após o ato de desobediência, de rebelião, de decretarem autonomia para si, serem Deus do seu nariz, o primeiro relato que nós temos é um ato de extrema violência, o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Trágico, como a violência logo se instala na terra e o faz no contexto da própria família. Um irmão mata o seu irmão. E Deus vai olhando o desenrolar desse negócio. Já um pouco adiante, em Gênesis 6, ele afirma: todo intento do coração humano é só maldade. Assim, a violência é uma violação da ordem perfeita estabelecida por Deus. Contudo, se por um lado as pessoas piedosas também estão sujeitas a rompantes de violência, e elas estão, nós inclusive. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o apedrejamento de Estevão, em Atos 8. Estevão, um servo do Senhor, a multidão que ali está furiosa, jogando terra para cima, que nem um touro bravo, rangendo os dentes de furor, e o apedrejam com toda a violência, é o povo de Deus, são pessoas tementes a Deus. Ou quando uma multidão furiosa agarra Paulo e diz: acabe com a vida dele, em Atos 21, é o povo de Deus. Ou ainda aquela multidão que é excitada e grita para o próprio Filho de Deus: crucifica-o, fora com ele. Nós preferimos Barrabás, um homem violento, assassino. E Jesus era aquele que expressou em toda a sua vida a glória perfeita de Deus. Não havia nele um ato de maldade, nada que pudesse condená-lo. E as pessoas queriam vê-lo pendurado na cruz, a pior forma de matar uma pessoa, que a humanidade já pensou. Essas pessoas todas pertenciam ao povo de Deus. E estavam todas sujeitas à instabilidade humana que causa violência. Momentos de ira podem levar o ser humano a fazer loucuras, ou conduzem muitas vezes a atos de violência extrema, por poucas coisas. Não faz muito tempo aqui eu assisti uma cena no sinaleiro ali, 2 carros nem estavam furando sinal, estavam indo na mesma direção. E um prensou o outro, o cara já saiu fora do carro, foi lá tirar o soco de outro de dentro do carro.
Uma violência absolutamente barata. É uma loucura o que a ira faz. E isto pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso, Paulo insiste em recomendar. Efésios 4, os versos antes do 29, que eu já tenho lido várias vezes, ele diz, verso 26, 27, quando vocês ficarem irados, não pequem. A ira nós não temos muitas vezes como controlá-la, é um sentimento e ele vem. Mas não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, desarme essa bomba, antes que ela exploda, sossegue, acalme-se, retorne à paz. Não permita que o inimigo aproveite essa brecha criada pela ira, pelo furor, para se impor, levando você a atos de violência, de descontrole. Para isso, nós podemos contar com a direção do poder do Santo Espírito de Deus, que habita o teu e o meu coração. Nós podemos, de fato, descansar no Senhor, esperar nele. Não precisamos resolver toda e qualquer demanda por força e violência. Não estamos aí como vingadores, dispostos à violência de toda sorte. Por pior que seja a situação, a nós não cabe o exercício da vingança, e muito menos dar lugar à violência. Vejam o que Paulo diz em Romanos 12, verso 16 e seguintes: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que vocês sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. No que depender de vocês, de nós, vivam em paz com todas as pessoas. Também o apóstolo Pedro nos ensina algo semelhante. 1 Pedro 3, verso 8 e seguinte. Por fim, diz Pedro, tenhamos todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos e irmãs que somos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuem por mal, nem insulto com insulto. Não retribuem mal por mal, nem insulto por insulto. E é assim que as coisas começam. A gente se sente insultado e nós retribuímos com insulto. Nós nos sentimos agredidos e nós retribuímos com agressão. Ao contrário, segue Pedro, ao contrário, retribuam com uma bênção o mal e a agressão. Sim, este é o diferencial cristão, onde o Espírito de Deus está sob controle, controlando e dando a direção. Ao invés de retribuir mal por mal, ao invés de retalhar, se vingar, retribua o mal e o insulto com uma bênção. Foi para isso, segue Pedro, que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. E aí Pedro, na sequência, insere um pedaço de um salmo, do Salmo 34. E ele diz, concluindo, pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e refreie os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Jesus mesmo garantiu: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, no Sermão do Monte. Numa outra versão, felizes são os promovedores da paz. Aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus.
Sim, nossa realidade diária está repleta de violência de toda sorte. Eu fico indignado com muitas coisas. A minha índole é pular no meio de qualquer briga. Eu não consigo ver injustiça, não consigo ver discussão, aquilo já me atiça. Mas eu preciso me refrear, porque não é assim que se resolve. E não falo somente aqui de uma violência explícita, a qual costuma ocupar muito tempo em nossos noticiários. E a percepção que se tem é que a pandemia tem recebido a culpa da exacerbação da violência. As pessoas estão mais violentas porque elas estão muito reclusas, elas estão, algumas deprimidas, elas estão contidas, e daí parece que justifica qualquer espaço para a violência. E esse tipo de violência costuma atingir muito pessoas na mesma casa, onde a violência adentrou, e as estatísticas têm mostrado isso, adentrou violentamente. Contudo, a violência não é prerrogativa da pandemia. Na verdade, o potencial para a violência está em todos nós. E isto é assim desde que o pecado adentrou nesse mundo, corrompendo o coração humano. Infelizmente, essa é a realidade, a nossa realidade. O mal, a injustiça, a mentira, a violência física, psicológica, verbal e por aí afora. Enfim, toda forma de mal é manifestação, sim, explícita do pecado. Não adianta chamar de outro nome, não adianta passar chmia nesse negócio. Adotar uma nomenclatura mais amena não vai alterar a essência. Se você tem um frasco de veneno com o rótulo horrível de uma caveira escrito veneno, não é trocando o seu rótulo por uma coisa mais branda, a essência de baunilha, que você muda o conteúdo. O mal continua lá. Assim, falando ao seu próprio povo, por meio do profeta Jeremias, a respeito da maldade que se instalou no meio do seu povo, Deus diz, o Senhor fala por meio desse seu profeta, Jeremias 13, 23. Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Acaso o leopardo pode tirar as suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois você se acostumou a fazer o mal. Você é incapaz de fazer o bem, porque você se acostumou a fazer o mal. Assim Deus se dirige ao seu povo do passado. De fato, há também em todos nós, ainda que crentes no Senhor Jesus, uma batalha espiritual, no sentido de que a vontade do Senhor prevaleça sobre a vontade da nossa carne. Paulo fala desse drama de forma clara e contundente em Romanos 7, verso 18 seguintes, ele diz: e eu sei que em mim, isto é, em minha carne, em minha natureza humana, não habita nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem e não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, diz Paulo, não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri, diz ele, esta lei em minha própria vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim, me trazendo uma outra proposta. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, diz Paulo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e quer me tornar escravo do pecado que permanece dentro de mim. Nós ainda não chegamos ao céu. Nós não somos anjos na terra. Santos, sim, por causa de Jesus. Mas ainda a queda nos marca. E por isso Paulo conclui dizendo: como sou miserável. Que miserável homem eu sou.
quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? E ele dá a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Jesus está a resposta, o nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que tem nos dado o seu Santo Espírito, que habita o teu e o meu coração. Espírito de Deus, que derrama o amor de Deus em seu e meu coração, como Paulo diz em Romanos 5. Esse Espírito que nos habilita, nos possibilita, nos dá a capacidade para passarmos a trazer frutos que o Senhor deseja. Como falamos aqui domingo passado, o antídoto da violência não é simplesmente uma bandeira de não violência, uma bandeira ideológica do bem. Ainda que seja importante, mas este não é o antídoto. Porque muitos, empunhando esta bandeira da não violência, são violentos. O antídoto da violência é unicamente o amor que procede do alto, que recebemos graciosamente do Deus que é amor. E somente o mandamento do amor, ao qual somos todos chamados a obedecer em Cristo Jesus, que de fato pode trazer novas perspectivas a esta questão tão séria e grave dos nossos dias. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz João, 1 João 4,19. Nesse mundo, precisamos sim de leis, tipo Lei Maria da Penha, leis que coíbam o mal. O mal precisa ser contido, punido pelo Estado. Paulo reconhece isso em Romanos 13. Para isso o Estado carrega a arma, a espada, carrega as leis. Ainda que isso não resolva o problema, é somente um paliativo, mas precisa ser feito. Como diz João, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E Ele, Jesus, nos deu este mandamento: quem ama a Deus, também ame o seu próximo. Ponto. Eis o nosso chamado, diz Tiago 3. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, dado pelo Espírito de Deus, antes de tudo, é pura. Esta sabedoria também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. Ela é cheia de misericórdia e é cheia de frutos e boas obras, que são aqueles que Deus quer e espera. Ela não mostra favoritismo e sempre é sincera, essa sabedoria que vem do alto. E Tiago conclui: e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Eis o nosso chamado nesse tempo de tanta violência. Talvez a gente está muito isolado, talvez você sequer tenha olhado os noticiários, mas as estatísticas mostram. Converse uma vez com a Darclé, que trabalha ali nas imediações aqui, no Dorcas e arredores. Pessoal assistindo, as crianças, o irmão mais velho sendo morto na sacada da sua casa, e assim vai. O quadro é sim horrível, mas ele ao mesmo tempo para nós não é desesperador, porque nós temos um chamado, nós temos um Senhor que dirige e nos capacita a vivermos na sua vontade.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém.